E se eu te falasse que na conversa sobre a expansão marítima do século XV vão aparecer astrologia, mitologia, avião, Fórmula 1, vetores de força e direção, cruzadas e até os templários? Imagina atravessar o Oceano Atlântico sem o GPS, apenas com o vento nos ouvidos e com os olhos num céu estrelado que mudava a cada noite e a cada légua. Foi assim que os portugueses enfrentaram o desconhecido para reescrever o mundo. E agora um desafio. Você sabe qual é o nome dessa embarcação? Eu aposto que você disse que é uma caravela. Será que você acertou? Eu sou o Jefferson G. Vigier e esse é o Conto Histórico. No imaginário europeu medieval, o mar tenebroso guardava segredos e perigos, como monstros das mais variadas espécies e sereias que seduziam os marinheiros e os conduziam para o fundo do oceano. Outro perigo ainda mais assustador se escondia atrás da linha do horizonte, pois lá o mundo simplesmente acabava em uma borda de uma terra plana. Durante séculos, essa foi a mais absoluta verdade. Foi então que alguns marinheiros, financiados pela coroa ou a seu serviço, duvidaram dessa verdade e se lançaram ao oceano em busca de terras, especiarias, glórias ou da fé. Muito antes do termo globalização ser cunhado, o Estado português mapeou todo o globo, fazendo conexões com rotas comerciais e domínios ultramarinos dominados por muita violência, que iriam desencadear uma série de colonizações ao longo dos próximos séculos, dando início inclusive ao que conhecemos hoje como Brasil. Enquanto grande parte da Europa ainda vivia sob os moldes medievais, o Estado português centralizou seu poder e se transformou em um Estado nacional ainda no século XIV, em 1385, com a Revolução de Avis. Com a centralização do poder, os investimentos em navegação atendiam aos interesses da nova nobreza e dos comerciantes, e esses interesses eram o estabelecimento de novas terras, novas rotas comerciais e de novos domínios. Nesse contexto, e sob a liderança do visionário infante Dom Henrique de Avis, o Navegador, foram lançadas as bases de algo que mudaria a história do mundo. Ele foi governador da Ordem de Cristo, uma ordem religiosa criada a partir dos escombros dos Templários e herdeira de vários aspectos, inclusive de propriedades, quando a Ordem dos Templários foi encerrada ainda no século XIV. Por meio da Ordem de Cristo, Dom Henrique passou a financiar sistematicamente os projetos de navegação, tanto que as velas de caravelas e naus são adornadas com a cruz da Ordem de Cristo. Esse aspecto com vinculação religiosa dava às navegações e à própria expansão ultramarina um espírito que misturava cruzada religiosa, expansão comercial e curiosidade científica. Cada embarcação não levava apenas homens e armas, mas levava uma ideia: era possível atrair mais almas para Cristo. Dessa forma, o início da expansão é marcado quando os portugueses lançaram-se ainda em 1415 para a conquista de Ceuta, no norte da África, controlando o Estreito de Gibraltar. Com uma frota imensa que contava com 59 galés, 35 cocas e 120 embarcações menores, transportando cerca de 20.000 combatentes, os portugueses avançaram e dominaram o Estreito de Gibraltar antes mesmo da última vitória dos espanhóis sobre os mouros no território de Granada, na Península Ibérica. A partir daí, teve início a uma expansão lenta e gradual para a conquista de ilhas e terras na costa africana. Em 1420 foi a conquista de Madeira e em 1427 a conquista de Açores, grandes marcos. Porém, foi em 1434 que o impensável foi atingido. Gil Eanes, liderando uma embarcação com apenas um mastro e vela quadrada, conseguiu ultrapassar o Cabo do Bojador, aquilo que era considerado até então a borda do mundo. Segundo a mentalidade da época, após esse cabo, apenas o abismo e os monstros aguardavam os exploradores. Segundo o historiador Damião Pérez, com base em uma carta régia do século XV, foram feitas 15 tentativas de ultrapassagem do Cabo do Bojador antes do sucesso de Gil Eanes. E essa dificuldade tamanha se refletia inclusive no céu noturno. À medida que as embarcações se dirigiam ao sul, o próprio céu se modificava e referenciais utilizados por eles, como por exemplo a estrela polar, a cada vez ficava mais difícil de ser utilizada, já que se aproximando do Equador, ela iria se esconder no horizonte. É por isso que o feito de Gil Eanes em 1434 é tão notável, pois ele empurrou os limites da cartografia mais para o sul. Assim, com viagens cada vez mais longe de Portugal,
A coragem nem de longe seria o suficiente para o sucesso dessas empreitadas. A tecnologia náutica herdada de árabes e mediterrâneos foi sendo aprimorada e desenvolvida em lugares como a lendária Escola de Sagres. E é aí que a física entra em ação, porque navegar contra o vento não é apenas um desafio prático, é um problema a ser resolvido com vetores. Navegar a favor do vento é relativamente fácil e eficiente, mas dado que uma viagem possui um ponto de origem e um ponto de chegada, raramente os ventos estarão à disposição na direção de nosso destino. E é por isso que a evolução das embarcações foi essencial para o desenvolvimento de viagens em alto mar e também viagens de cabotagem, contornando o continente africano. E os desafios eram inúmeros, sendo inclusive possível dizer que eram maiores que os desafios mitológicos do pensamento medieval. Eles incluíam correntes marítimas, tempestades tropicais e barreiras de recifes. Por exemplo, no Cabo Bojador, a 25 quilômetros da costa, a profundidade do mar era de apenas 2 metros. O enfrentamento das correntes marítimas era um outro desafio à parte. As correntes frias vindas do polo e as correntes quentes vindas do Equador formavam correntes cíclicas que, quando a viagem estava em sua direção, era facilitada. Porém, navegar contra uma corrente marítima era um baita de um desafio. O desenvolvimento das caravelas nesse contexto foi uma solução eficiente para enfrentar esses desafios. As caravelas usavam velas triangulares latinas com 1 ou 2 mastros. Elas captavam o vento em um ângulo oblíquo e transformavam o empurrão do vento em um movimento para frente. Essa é a famosa técnica da bolina, ou seja, navegar contra o vento. Para isso, as embarcações utilizavam um mecanismo muito engenhoso. A vela é posicionada de forma que seu plano fique mais ou menos no meio do ângulo entre a direção do barco e a direção do vento. Assim, o vento não empurra diretamente, mas desliza pela vela, criando uma combinação de forças. Parte desse vento é desviada, parte pressiona a vela e uma terceira parte, a mais sutil, suga a vela pelo lado oposto, exatamente como acontece nas asas dos aviões, onde o aumento da velocidade gera sustentação, ou então nos carros de Fórmula 1, onde essa sustentação é inversa e mantém pressão para que os carros permaneçam no chão. À medida que os primeiros avanços foram sendo conquistados, as distâncias aumentavam. Foi necessário que as próprias embarcações evoluíssem. As caravelas dominavam os mares na costa africana quando esta começou a ser contornada. Conforme as viagens se tornavam mais longas, a própria caravela passou por evoluções. Incorporou mastros adicionais e, com eles, as velas redondas. Elas eram maiores e mais robustas, ideais para aproveitar o vento favorável em oceano aberto. A união entre velas latinas e velas redondas criou um híbrido perfeito para manobras finas e também para a velocidade em mar aberto. Com o tempo, surgiram as naus, maiores, mais resistentes e robustas, verdadeiras fortalezas flutuantes. Elas não se destinavam à exploração, mas ao transporte de cargas, de especiarias, escravizados, ouro. As naus assumiram o protagonismo da expansão marítima e posteriormente da colonização. Elas tinham maior calado, mais convéses, castelos de proa e polpa, lemes de polpa mais precisos e uma arquitetura pensada para estabilidade e resistência. Com múltiplos mastros e uma combinação engenhosa de velas triangulares e redondas, podiam não apenas domar os ventos constantes dos trópicos, mas também enfrentar as tempestades traiçoeiras do Atlântico Sul e do Índico. Enquanto isso, no Mediterrâneo, as tradicionais rotas comerciais eram dificultadas ou até mesmo sufocadas pelos otomanos após a conquista de Constantinopla em 1453. O controle sobre o comércio das especiarias, antes dominado pelas cidades italianas, foi se perdendo aos poucos. A busca por um novo caminho para o Oriente se tornou ainda mais urgente. Foi o que fizeram Bartolomeu Dias e Vasco da Gama. Em 1488, Bartolomeu Dias comandava 2 caravelas e uma naveta auxiliar quando cruzou o Cabo das Tormentas, que foi então rebatizado pelo Dom João I como Cabo da Boa Esperança. Identificado como o extremo sul da costa africana, a conquista do Cabo abriu o caminho para as Índias, que foi conquistado por Vasco da Gama no comando de 4 naus em 1498. Mas essas longas travessias tinham um preço: doenças, insalubridade, meses em alto mar.
Era preciso muito mais do que coragem e mapas. Era preciso ter estômago, ter fé e inclusive ter poesia. Camões, em Os Lusíadas, comparou os feitos dos portugueses às lendas da mitologia grega. Julgas agora, rei, se houve no mundo gentes que tais caminhos cometessem, crês tu que tanto Enéas e o facundo Ulisses pelo inundo se estendessem? Ousou algum haver do mar profundo, por mais versos que dele se escrevessem, do que eu vi a poder de esforço e da arte, e do que ainda hei de ver a oitava parte? De certo modo, Camões tinha razão ao exaltar de maneira patriótica a Odisseia de Vasco da Gama. Os perigos que Ulisses viveu na narrativa heróica de Homero foram enfrentados na realidade pelos navegadores portugueses. E Camões, se tornando o Homero do mundo moderno, registrou esses fatos de maneira épica e heróica. E não podemos esquecer aqui que, apesar de Camões ter eternizado os feitos além-mar dos portugueses, surgia no horizonte um novo concorrente nessa expansão marítima. A Espanha, movida pelo mesmo espírito de aventura, fé e lucro, também se lançou ao mar em busca do desconhecido. E foi justamente ao mirar para o Ocidente em busca do Oriente que os espanhóis entraram para a história das navegações. Os espanhóis iniciaram a sua participação efetiva no mundo da expansão marítima quando, liderados por Colombo, partiram para o Ocidente em busca do Oriente, uma visão sistematizada e fundamentalmente estruturada na ideia renascentista de que a Terra era uma esfera. Você pode conferir um pouco mais sobre a ideia renascentista nesse vídeo que está aparecendo aqui. Com os dois reinos lançados ao mar, a rivalidade entre Espanha e Portugal se intensificou. A assinatura da Bula Intercoetera de 1493 favorecia os espanhóis, pois ela traçava uma linha imaginária no sentido norte-sul a 100 léguas das ilhas Cabo Verde. Portugal, então, reagiu com uma estratégia diplomática, conseguindo a assinatura do Tratado de Tordesilhas, que transferia a linha imaginária para uma distância de 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, que não era uma distância aleatória. Ela marcava a metade da distância entre os domínios portugueses em Cabo Verde e as terras descobertas por Colombo na América Central. Esse tratado garantiu a posse para Portugal do território que hoje é o Brasil, antes mesmo da chegada em 1500 de Cabral capitaneando uma frota com 10 naus e 3 caravelas, que iriam em seguida rumar para a Índia. E é a assinatura do Tratado de Tordesilhas, anterior à expedição de Cabral, que possibilita o surgimento de várias hipóteses e teorias a respeito do conhecimento prévio dessas terras por Portugal. Uma dessas teorias conta que Duarte Pacheco Pereira chegou ainda em 1498 na costa do Maranhão e na foz do Amazonas, liderando uma expedição secreta. E justamente por ser uma missão secreta, este fato não foi comprovado pela historiografia. Nos anos seguintes, com o desenrolar e o desenvolvimento das expedições e dos descobrimentos, Américo Vespúcio viria a reconhecer que a América é um novo continente, isso em 1504. Um pouco mais tarde, Fernão de Magalhães liderou uma esquadra que conseguiu fazer a primeira viagem de circunnavegação, ou seja, ela deu a volta ao mundo, entre 1519 e 1522. É essa viagem que marca simbolicamente a completude das grandes navegações e da expansão marítima. Hoje, a gente hesita em sair de casa sem o GPS ou sem conexão e os motores de nossos veículos são extremamente confiáveis. Aqueles navegadores atravessaram oceanos, traçaram mapas onde só havia mistério, domaram ventos, calmarias e até tempestades, usando apenas velas, astrolábios, bússolas e a fé. Onde não havia caminhos, eles criaram rotas efetivas, e onde havia apenas o desconhecido, eles deixaram a história. E se você quiser aprender mais sobre navegações, exploradores, invasões violentas, aerodinâmica, forças vetoriais, curta nosso vídeo, comente e se inscreva no Conta Histórico, que você vai ter muito mais sobre história e contexto. Até a próxima!